Você pergunta, o pastor responde. Esta é a programação que nós estamos iniciando aqui hoje, com o objetivo de apresentar respostas relacionadas à Igreja Cristã Maranata. Muitas vezes você tem pergunta a fazer ou alguma dúvida com relação à Igreja Cristã Maranata. Você pode fazer a sua pergunta, pode entrar em contato conosco e se inteirando naturalmente através das nossas mídias sociais, e nós vamos abordar a sua pergunta e dar a resposta. Esse programa ele foi elaborado não somente para as pessoas da Igreja Cristã Maranata, mas principalmente para as pessoas que não pertencem à igreja, que querem conhecer a igreja, querem ter alguma dúvida, ou ouvir algum comentário sobre a igreja. Então, nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião e, portanto, qual é a sua pergunta para nós podermos responder. E hoje, nós estamos aqui para nos dar uma ajuda. Eu sou o pastor Gilson Souza e pertenço ao Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata, e temos aqui conosco o nosso querido pastor, o pastor João Cidade, que é presidente da Missão Cristã Maranata Internacional, então no estado de São Paulo. Pastor João, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Gilson, uma alegria participar do programa junto com os irmãos, os nossos ouvintes, e ajudá-los, tirando essas dúvidas. Muito bem, então você pergunta, o pastor responde. Vamos à primeira pergunta. Eu vou dirigir agora ao pastor João Cidade a seguinte pergunta que nos chegou, que é a seguinte: pastor João, existe alguma abordagem específica utilizada pela Igreja Cristã Maranata para pregações, por exemplo, pregação expositiva, pregação temática, pregação que sensibiliza as pessoas? Existe isso? Pastor Gilson e queridos ouvintes, não existe uma abordagem específica. Os nossos temas e as nossas exposições são relacionadas aos temas bíblicos, à doutrina bíblica, à palavra de Deus, à Bíblia. Então, os nossos assuntos são sempre abordados nesse assunto. Os nossos cultos são cultos rápidos, objetivos, onde nós apresentamos um texto da palavra e ali nós transmitimos o ensino da palavra, a doutrina da palavra, ensinando a igreja a caminhada. Então, é sempre relacionada à doutrina bíblica. Muito bem, pastor João Cidade. Agora eu gostaria o seguinte, eu vou dirigir aqui a palavra aos nossos ouvintes, aos nossos participantes conosco. Você entendeu a resposta? Se ficou ainda alguma dúvida, entra no nosso chat e faça ali a sua colocação, faça seu comentário. Se tiver algum acréscimo à pergunta, nós iremos dar toda a atenção possível para numa próxima oportunidade podermos responder, né? Amém. Muito obrigado. Agora, pastor Gilson, eu também recebi algumas perguntas aqui e eu gostaria de passar, já que o senhor fez uma pergunta para mim, agora eu vou devolver uma pergunta aqui. Eu recebi uma pergunta de um dos nossos ouvintes. E a pergunta é no sentido que diz assim: podemos afirmar que a Igreja Cristã Maranata é uma igreja pentecostal? Muito bem. Bom, em princípio, digamos assim, podemos afirmar, mas é preciso primeiro nós esclarecermos o que é uma igreja pentecostal. E agora eu gostaria que você observasse o seguinte: a igreja pentecostal é aquela igreja que está dentro de um projeto profético que foi profetizado por um profeta do Velho Testamento chamado profeta Joel, quando ele profetizou a respeito de um momento na vida da igreja em que ela iria ser batizada com o Espírito Santo, ela iria receber os dons espirituais. Então a igreja pentecostal ela tem essa característica, ela crê no batismo com o Espírito Santo. É aquilo que aconteceu no Pentecostes, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ela crê na existência dos dons espirituais, conforme o apóstolo Paulo explica nas cartas ali que ele escreveu à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, 13, 14. Então, essa é a igreja pentecostal. Agora, nós procuramos dizer que somos pentecostais, mas não no sentido apenas de título, de rótulo, mas porque procuramos viver o Pentecostes no sentido em que cremos que o Espírito Santo de Deus fala e ele fala no nosso meio. E se você quiser ter uma experiência, participa de um culto numa das nossas igrejas. Amém. E você vai ver como que o Espírito Santo fala. Amém? Amém, ótimo. Sim, pastor João. Ficou claro, eu acho que essa ficou bem objetivo, claro ali. Mas de qualquer maneira, se ainda há alguma dúvida, como o pastor Gilson disse, escreva, complemente ali o seu entendimento, a sua pergunta no chat. Nós estamos aqui à disposição para continuarmos aí com as respostas e dar um maior entendimento, uma compreensão maior da Igreja Cristã Maranata.
Agora, muito bem, você pergunta, o pastor responde. Esse é o título do nosso programa de hoje. E nós temos mais uma pergunta aqui que eu vou dirigi-la mais uma vez ao pastor João Cidade, que a pergunta é a seguinte: existe, pastor João Cidade, alguma abordagem específica para o estudo da Bíblia dentro da Igreja Cristã Maranata? Pastor Gilson, eu diria que assim, não existe uma abordagem específica de um tema específico. Nós estudamos a palavra e as doutrinas bíblicas que estão expostas na palavra. Então nós temos a Escola Bíblica Dominical, que é a grande ferramenta hoje da igreja para transmitir o ensino, né, de um assunto para a igreja. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o preparo da igreja, o tema, né, o preparo da igreja para o arrebatamento. E dentro desse assunto, como até mesmo o pastor Gilson falou, fica o convite. Procure uma das nossas igrejas para que você possa participar de um estudo. Mas não existe nenhum tema específico. Nós estudamos ali a palavra na Escola Bíblica Dominical, nos seminários da Igreja Cristã Maranata, e uma coisa que sempre tem sido enfatizada é a continuidade do estudo, um estudo que traga uma continuidade, porque isso traz um entendimento, uma compreensão melhor, né, do posicionamento, da caminhada da igreja. Então, nesse sentido, nós estudamos sim, mas não uma abordagem específica, né, um assunto específico. Estudamos sempre, né, os temas que estão relacionados à doutrina da igreja, como nós temos estudado recentemente, esses últimos meses, né, temos estudado o preparo da igreja para o arrebatamento. Pastor Gilson. Muito bem, poderíamos dizer então que não seria um tema específico, mas seria, vamos dizer assim, um tema amplo, ou seja, é um tema que aborda todos os aspectos doutrinários da Bíblia, né? Não é um aspecto específico, mas assim, a Bíblia, a palavra de Deus num todo, né? De Gênesis a Apocalipse. Poderíamos dizer isso? Podemos sem dúvida dizer isso, porque são ensinos da palavra, são ensinos da Bíblia, da palavra de Deus, e que trazem uma orientação para a caminhada do homem na presença de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que transforma a vida do homem, que transforma uma família para ela caminhar na presença de Deus, dando um sentido, uma razão, um objetivo, e que direciona esse homem, essa família, para, né, a eternidade, para a salvação, que é um assunto da Bíblia, né? Salvação é um assunto da Bíblia. Muito bem, você está nos ouvindo, participando conosco, pode fazer sua interação no nosso chat, entre lá e veja lá onde você pode deixar o seu comentário. Se tiver alguma pergunta ou alguma coisa, comentário qualquer sobre o assunto, nós estaremos prontos para poder atender e até mesmo responder a perguntas específicas nas nossas próximas programações. Pastor Gilson, acho que dentro da nossa programação temos tempo ainda para mais uma pergunta que me foi encaminhada, que diz respeito se a Igreja Cristã Maranata possui o presbitério, mas possui presbíteros? E qual a visão da igreja sobre o presbítero? Muito bem, na verdade, quando essas duas palavras estão muito ligadas, por quê? Porque a palavra presbítero, ela é uma palavra bíblica usada no livro de Atos dos Apóstolos e também em cartas que os apóstolos escreveram. Mas a palavra presbítero significa aquele que preside, e é uma palavra grega. Então, todas as vezes que os apóstolos se referiam ao presbítero numa igreja, eles, ao dirigirem ali as cartas a igrejas que eram da Grécia, eles usavam exatamente a palavra grega presbítero para designar aquele que estava à frente da igreja. E muitas vezes até mesmo é usada a palavra presbítero no sentido de pastoreio. Existem cartas dos apóstolos que mostram o presbítero na condição de pastoreio. Portanto, nós não temos a figura do presbítero como título, mas temos a figura daquele que preside, aquele que é pastor. Porque o que acontecia? Quando os apóstolos escreviam as cartas direcionadas ou se dirigiam aos irmãos, por exemplo, onde havia muitas igrejas de origem judaica, os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles usavam a palavra ancião, que tinha a mesma característica de pastor. E quando se descreviam para igrejas, por exemplo, de Roma,
na Itália, nas igrejas romanas, eles então usavam a palavra bispo. Então, presbítero, bispo, ancião, eram termos usados para aquele que presidia, aquele que estava à frente da igreja, aquele que tinha o governo das igrejas e que, portanto, todos eles tinham a função de pastoreio. Palavras diferentes, mas com a mesma função para regiões diferentes. Isso, com palavras diferentes, com a mesma função para regiões diferentes. Então, por isso, nós não adotamos o título, não temos presbítero como título, mas temos o presbítero como um pastoreio, ou seja, não temos essa pessoa, mas temos o pastor que ele preside, o pastor tem o governo da igreja, né, dentro da ordenação para a qual ele E o ele presbitério sendo essa reunião desses... Aí sim, a palavra presbitério seria então a reunião dos presbíteros, ou seja, de todos os presbíteros, ou seja, todos os pastores, aqueles que pastoreiam, aqueles que têm governo de igreja, então todos eles juntos formam o presbitério. Então por isso nós às vezes usamos muito na Igreja Cristã Maranata essa expressão, presbitério, e não está relacionado naturalmente a uma organização eclesiástica humana, não. O presbitério é quando todos os pastores estão reunidos, né? O presbitério tomou a decisão assim. Esse presbitério é a reunião de todos os pastores que tomou essa decisão. Ótimo, né? Eu acho que fica claro, porque assim, quando os pastores se reúnem numa determinada área, num determinado estado, ali está formado um presbitério, ou o presbitério é o conjunto de todos os pastores que fazem parte, né, da Igreja Cristã Maranata. Muito bom. Amém. Infelizmente nós temos um tempo a cumprir, né? Não queremos tomar muito tempo e chegamos aqui a um momento que podemos finalizar aqui esta nossa apresentação de hoje, que tem o objetivo de atender a pergunta que você faz. Então você pergunta, o pastor responde e a nossa programação. Esperamos poder estar com você também participando conosco na nossa próxima programação com esse mesmo título para informar a respeito de dúvidas ou perguntas que se fazem a respeito da Igreja Cristã Maranata, da doutrina da Igreja Cristã Maranata. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Que Deus abençoe. Pastor João, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes e que o Senhor abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.